Olá, eu me chamo Vinícius de Brito Neri e eu sou orientando do professor Alfio de Iniciação Científica. Hoje eu venho trazer o controle Finite Control Set aplicado em geradores duplamente alimentados, do inglês defig. Para a aplicação desse controle, precisaremos converter as variáveis trifásicas em duas componentes ortogonais, d e q, em um sistema de coordenadas rotativo. O Finite Control Set é um tipo de controle vetorial, porém existem 8 possíveis vetores. E esses 8 possíveis vetores são criados a partir de um inversor de dois níveis. É chamado de inversor de dois níveis, pois ele tem dois níveis de chaves, e estas vão, conforme ligam e desligam, vão gerar nossos 8 possíveis vetores de tensão. Uma coisa que é obrigatória é que as chaves nunca podem estar ligadas ou desligadas ao mesmo tempo no mesmo braço. O nível é as 3 chaves de cima, e um braço são as duas chaves que compõem o mesmo ramo. Elas nunca podem estar ligadas ou desligadas ao mesmo tempo, pois senão ocorreria um curto-circuito. A partir do chaveamento do inversor, obtemos 8 vetores tensão, sendo 2 deles nulos quando todas as chaves estão desligadas ou as chaves estão ligadas. A partir desses vetores tensões, podemos obter qual será a tensão em cada fase para compor nossa tensão final. E assim, a partir do Finite Control Set e o modelo de predição, escolher qual desses vetores será o melhor para o nosso controle. Aqui podemos ver que os vetores estão defasados em 60 graus e os dois vetores nulos se encontram no centro. Essas previsões e as nossas referências são então utilizadas no cálculo de uma função custo. Esta faz o cálculo com todos os nossos vetores e escolhe qual melhor minimiza o erro para o próximo passo, o passo futuro, num tempo de amostragem k mais 1. Dessa maneira, o erro será o menor possível, mantendo-nos próximos à nossa referência. Desta maneira, o FCS, o Finite Control Set, opera com uma frequência de chaveamento variável, não sendo necessária a utilização de um PWM para a escolha do melhor vetor. Vamos começar agora a nossa simulação no Simulink, e para isso utilizaremos nossa biblioteca normal, sem nenhuma adição, e dela vamos precisar para montar a nossa máquina, primeiramente, de 2 terras, duas DC Voltage Source, para fazer nossa fonte do barramento CC, um Universal Bridge, que vai atuar como nosso inversor, sendo as fases, né, e onde entra o sinal de seleção, dois medidores trifásicos, um bus selector, a nossa máquina assíncrona, um ganho, uma constante e uma fonte de tensão programável de 3 fases. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui com o mínimo de cortes possíveis. Vão ser só cortes para organizar as ideias e também, principalmente, para não deixar o vídeo inteiro, caso eu cometa algum erro, caso aconteça alguma coisa e perder tudo. Aqui está um pouquinho diferente, esse vai ser, espero que o único corte mesmo assim do vídeo, porque é a terceira vez que eu estou gravando ele. A primeira vez eu achei que eu estava gravando, então toda vez que eu fazia, eu não estava gravando,
e quando eu estava sem gravar, né, eu estava gravando. E agora a segunda vez, em outro dia, eu gravei o vídeo inteiro e percebi que meu microfone estava mutado só no final. E agora a terceira vez, um terceiro dia diferente, vamos fazer dar certo. Eu vou deixar ele bem longo e bem explicativo, mostrando passo a passo onde conectam cada coisa e como eu programo cada bloco, para não ter esse problema mesmo de eu cortar e aí o meu funciona o de vocês não, porque eu fiz alguma coisa que eu não gravei e não percebi. Aqui mesmo faltou só dois blocos, que é um goTo e um from, que a gente vai utilizar. Aqui vamos só deixar mais ou menos na ordem onde a gente vai usar cada coisa e depois a gente vai programando cada bloquinho, fazendo cada coisa, né? Aqui é invertido. Aqui também. Vem pra cá. Aqui. Então, beleza, a gente pode começar a partir daqui a programação de cada bloquinho, né? Essa primeira parte é bem simples, é só programar a fonte, vai ser VCC sobre 2, nos dois casos. O que é muito importante é que as variáveis sejam iguais às que eu estou colocando aqui, porque o código de MATLAB, que eu vou deixar na descrição, utiliza essas variáveis. Então, se vocês colocarem variáveis diferentes, vai dar erro. Depois que colocar tudo igualzinho, tiver tudo funcionando, aí vocês podem mudar a seu gosto a variável, qualquer variável que vocês preferirem, né? Isso não importa, mas aí tem que lembrar de mudar nos dois lados, aqui e no MATLAB. Aqui a gente vai mudar de thyristor para IGBT e diodo. Vai mudar aqui a fotinho dele. Os parâmetros vão permanecer iguais. A gente espelha, para quem não sabe é Ctrl I para espelhar. E ligo o mais aqui, o menos aqui. E essa fonte, esse terra, vai ser comum para os dois. Aqui já na próxima, esse from vão ser, né, os sinais do PWM. Tem que lembrar que o MATLAB também não aceita espaço, tem que ser underline quando você quer colocar um espaço. E ele vem aqui. Aqui a gente vai mudar também e vai colocar, aqui é fácil, é só mudar e colocar use label. Só que no nosso caso, essa parte vai ser do rotor. A gente adiciona um Rzinho, conecta aqui. E agora a gente vai para o motor. O motor é um pouquinho, não é que ele é chato, ele só tem mais coisa para ser feita, então tem que prestar atenção. Vou também só inverter ele aqui. E já vou conectar essa parte nele. O bus selector vem aqui, esse vai vir aqui, depois a gente escreve ele. Aqui vai ser um ganho de π sobre 30. Então toda vez que precisar usar o π exato, né, pode escrever π mesmo, não tem problema nenhum de escrever π. E aqui na outra parte aqui da constante, a gente vai colocar 1800% de ômega f RPM. Ele vai continuar 1800, mas caso alguém precise mudar por algum motivo, você pode mudar a porcentagem e fica mais fácil nesse caso de fazer essas mudanças, né? Fica mais prático, não ter que ficar reescrevendo toda hora, é só mudar a porcentagem. Agora vamos aqui programar o motor.
Nessa primeira parte, a gente vai só trocar aqui, que o input não vai ser o torque, vai ser a velocidade, por isso que a gente colocou aquele π ali, né? Essa velocidade entrando aqui. Nos parâmetros, que é a parte crítica, né? Tem que prestar muita atenção para não colocar errado. E principalmente também tem que prestar atenção que aqui tem que ser o parâmetro escrito mesmo, o valor. Não pode colocar a variável, por exemplo, LM, RR, RS. Porque quando for feito os testes de variação paramétrica, quando eu variar os parâmetros no MATLAB, se eu colocar a variável, ele vai mudar aqui automaticamente. Então o motor sempre vai estar mudando junto, portanto não vai ter variação paramétrica nenhuma. Então agora eu vou começar a fazer aqui essa parte de programar esse bloquinho. Ficar quieto esse ponto, só escrevendo mesmo. Aqui, quando a gente coloca esses colchetes, significa que a gente está fazendo igual aqui, a resistência do estator e a indutância. Então a gente tem que tomar cuidado que, nesse caso aqui, ó, a resistência do estator é 1 e a indutância é essa continha aqui. Então nesse caso aqui, a gente separa por espaço, sempre tem um espaço entre os valores. Aqui vai ser o número de par de polos, que são só 2. E aqui embaixo são 9 zeros. Aqui tem 8, então a gente adiciona um zero. Mesma coisa, só dando espaço. E aí a gente vai adicionar a outra parte, né? Que vão ser fase, corrente. Então, aqui também é fácil, é 4.13. Menos 4.13, né? 4.13, 0, menos 120 e 120. Faltou um espaço. Tem que lembrar também que no MATLAB é sempre ponto, não pode ser vírgula. E aqui o load flow vai ser 0. Então essa parte já está pronta também. Nesse caso aqui é praticamente a mesma coisa. Opa, aqui a gente deixa igual, eu cliquei errado. É use to label, só que aqui, em vez de ser do rotor, vai ser do estator, os dois casos. Ele vai mudar, tranquilo. Aqui tem que tomar cuidado, porque diferente do outro caso, onde o maiúsculo fica com maiúsculo e minúsculo fica com minúsculo, aqui é o contrário. Aqui o minúsculo fica com maiúsculo e o maiúsculo vai ficar com o maiúsculo da fonte de tensão programável. Que a gente também vai ter que mexer. A gente precisa de um outro terra, eu esqueci de colocar ele aqui, para colocar nessa fonte. E aqui dentro é bem simples, a gente só vai mudar o aqui para 220. E o load flow é swing, já está de padrão, então tudo bem. Aqui no bus selector, ele é um pouquinho diferente também do habitual, ele parece um MUX, um demux, mas não é. A gente vai apagar esses sinais aqui que ele tem, vai entrar em mechanical, né? E vai adicionar o rotor speed. Você clica nele e clica com o botão direito. É só edit output. Ele vai virar uma entrada só, a gente coloca nesse go to.
E esse GoTo, ele vai ser a nossa velocidade mecânica, né? Então, ômega mec. A nossa parte aqui do motor já está pronta, né? Então a gente vai começar a fazer o cálculo e as transformações. Vamos começar pelo cálculo do ângulo do escorregamento e o cálculo do ângulo síncrono. Também depois a gente vai para o cálculo do fluxo do estator. Para fazer o ângulo síncrono, muita gente já viu como se utiliza o GoTo e o From, mas eu mostro depois quando precisar também. Só que nesse caso a gente precisa pegar um From novo, porque não tem como puxar ele. E a gente vai colocar o V, ABC, S. Ele puxa direto daqui, desse medidor. Não tem como fazer um puxar do GoTo. Ele já puxa direto do bloquinho. Então tudo bem. O PLL de 3 fases a gente vai precisar. Essa parte aqui pode deixar igual. Vai entrar a tensão, VABC, e dele a gente consegue tirar duas informações, né? A gente consegue tirar a velocidade síncrona, vai ser nosso WS. E daqui de baixo a gente precisa de um somador, só que a gente vai usar como mais e menos, não mais mais. Só trocar aqui o sinal, ele fica pronto. Uma constante para ser o π, para fazer o cálculo, né, do ângulo que a gente quer. E aqui a gente já tem o ângulo desejado, que é o ângulo síncrono. Então eu vou chamar ele de θs. Puxar ele aqui um pouquinho para baixo. E a partir desse θs, a gente vai fazer já o cálculo do nosso ângulo SL, que é o do escorregamento. Aqui eu já posso mostrar que tem um GoTo. Quando eu puxo a setinha, ele vira um From. E do nosso ômega mec também eu vou puxar um GoTo, ele vai virar um From. Vou colocar ele aqui. Um somador igual, do mesmo jeito. O ganho vai ser P, que é o número de par de polos. O integrador vai conectar aqui. Esse aqui vem direto, sem nada demais. E ele já vai gerar o nosso ângulo do escorregamento, θ SL. Agora a gente vai precisar fazer o cálculo. Cálculo não, né? A transformação das variáveis, porque esse sistema utiliza as variáveis em dq e não ABC. Então aqui do lado a gente vai fazer essa transformação, colocar um from, 2 froms no caso. E o mesmo esquema aqui de baixo, ele vai puxar direto daquele bloquinho. Então, nesse aqui, ele vai ser a corrente ABC do rotor. Esse aqui, na realidade, a gente acabou de calcular, nem precisa pegar um novo. A gente pode pegar aqui do ângulo, direto, sem problema nenhum. A transformação tem um bloquinho que chama ABC to dq, mas também tem para alfa zero e vice-versa. A gente vai usar nesse caso aqui. Em cima vem a corrente, aqui vem o ângulo. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Esse bloquinho sempre tem que ser alinhado com a fase A. Não pode ser de outro jeito, senão não dá certo. Aqui vem o demux, porque ele vai pegar o ABC e vai transformar em D, Q e 0. Aqui vai ser todos os valores juntos. E a gente não quer isso, a gente quer os valores separados. Então a gente pega um demux, coloca 3 saídas. A primeira vai ser, sempre assim, né? A primeira vai ser a parcela D. A segunda vai ser a parcela Q. E o terceiro é o zero. Então no zero a gente coloca um bloquinho terminator.
Aqui, como é corrente do rotor, então a primeira vai ser a corrente D do rotor. E aqui vai ser a corrente Q do rotor. Para fazer as outras transformações, nós vamos fazer da mesma maneira. Então eu vou copiar aqui e colar. E a gente só vai mudar o que ele está transformando. E para o que ele está transformando, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu só separar um pouquinho. Nesse caso, a gente vai transformar a corrente. Então vai ser V, ABC, do estator. E aqui vai ser a parcela V do estator e a parcela VQ do estator. O resto permanece igual. E por último, a gente só vai mudar aqui, que em vez de ser do rotor, vai ser a corrente do estator. Então aqui também. E esse último caso aqui, a gente vai manter a corrente, só que em vez de ser a corrente do rotor, vai ser a corrente do estator. Então é só mudar aqui o R para S. Tranquilo. Essa parte aqui também de transformações, ela já está pronta. E com essas correntes DQ e tensão DQ, a gente consegue fazer os próximos cálculos para achar outras variáveis, né? A próxima parte aqui, utilizando já as partes das transformações, a gente vai calcular o fluxo do estator. Então a gente precisa da parcela D da corrente do estator e da parcela D da corrente do rotor. E a gente vai utilizar um bloquinho que chama MATLAB Function, que ele faz os cálculos como se fosse um script de MATLAB, só que dentro do Simulink. Aqui dentro eu vou colocar esse códigozinho. Eu vou deixar toda essa parte que tem esses códigos, eu vou deixar na descrição. E para quem não sabe, o MATLAB Function, ele é bem simples. Você escreve o script do que ele vai calcular. Aqui no caso tem duas fórmulas, mas a gente vai usar a fórmula de cima de calcular. E aqui a gente declara o que é o que. O fluxo vai ser a nossa saída, é o que a gente quer calcular aqui. Então a gente coloca ele na frente. E ele depende, né? Isso aqui mostra que ele está dependendo dessas quatro coisas. Aqui, assim que você colocar, ele vai aparecer desse jeito. Só que a gente não quer isso, a gente tem que definir o que é o que. Então, no caso, o ISD e o RD são inputs. A gente está pegando do próprio Simulink e colocando nele. Então a gente clica com o botão direito, Datascope, Input. Nesse caso aqui também, já está input. Só que o LM e o LS, eles não são inputs. Eles são parâmetros que a gente definiu lá no MATLAB. Então a gente vem e coloca parâmetro nos dois. Esse aqui já mudou sozinho. E esse aqui. A gente coloca parâmetros nos dois. Quando a gente voltar, dá para ver que ele mudou. Aqui vão ser os inputs. E a saída já é o fluxo S. Então a gente pode colocar um goTo aqui, que vai ser o nosso fluxo S para utilizar em outros lugares. Fluxo S. Com o fluxo, a gente pode calcular agora as correntes de referência. Tem duas maneiras que a gente pode calcular essa referência. Na realidade, uma a gente calcula a partir das potências e a outra a gente calcula, a gente força, né? A gente vai colocar um bloco só para fazer essa corrente ser igual ao que a gente quer. Eu vou colocar dos dois jeitos, porque dos dois jeitos é possível de fazer. E também é possível ficar variando esses dois jeitos para poder estudar a diferença entre eles, o que está acontecendo. Com a corrente fixa, vai ser uma corrente variável, só que ela é fixa, só naquilo, não depende das potências de nenhum outro parâmetro. É mais fácil e melhor também para fazer o cálculo de variação paramétrica. Primeiro a gente vai precisar da tensão Q do estator. Vou colocar ela aqui. De um bloquinho chama Repeating Sequence Star. A gente coloca ele aqui embaixo. A gente vai precisar de dois desse bloquinho. Deixa eu pegar outro. Isso aqui vai ser a nossa potência
de referência. E a gente vai precisar do fluxo que a gente acabou de calcular. Nessa primeira, a gente vai colocar zero menos 300 menos 250 menos 500 menos 250. Ele vai ficar variando nesse período. E o tempo vai ser 1. E na segunda vai ser 1,25 o tempo, para não dar o degrau ao mesmo tempo. E aqui vai ser 0 menos 500 menos 250 menos 500 menos 250. Aqui a gente vai colocar outro bloco de MATLAB Function. Dessa vez vai ser esse código aqui, que também está na parte declarada dos comentários não, na descrição. Aqui nesse MATLAB Function vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser o que a gente quer e como calcula isso. E aqui a gente sabe que o fluxo, as potências de referência e a tensão, elas são entradas. E a gente também sabe que aqui é parâmetro. Eu já tinha colocado antes como parâmetro. Se não estiver aparecendo, de vez em quando ele faz isso, eu não sei porquê. Assim que você cria o bloquinho e copia e cola aqui, quando você clica com o botão direito, essa parte aqui está apagada, ele não te deixa clicar. É só sair dele, clicar de novo, que aí vai estar normal para poder clicar e fazer o que você precisa. O modulador de tensão entrou como parâmetro, mas ele é input. Aqui, as potências. Não. Essa aqui vai ser a potência P. Essa é a potência Q. O fluxo e a tensão. E aqui a gente coloca um GoTo, que vai virar a nossa corrente de referência. Só que aqui que eu falei que a gente, como tem dois métodos, e a gente vai utilizar dos dois, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Antes de cada GoTo, a gente coloca um switch manual. Então ele vai deixar a gente escolher o que a gente vai estar usando. É bem prático esse bloquinho para não ter que ficar criando setinha toda hora. A gente vai só ter que clicar. Então, nesse caso aqui, a minha corrente de referência está sendo utilizada dessa conta aqui. Quando eu clico duas vezes, ele muda aqui. Então eu vou pegar uma outra referência aqui e eu posso escolher quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Aqui só vou ajeitar para não ficar bagunçado. Aqui. Aqui a gente vai colocar mais dois GoTo, só para pegar a referência e também para poder colocar no scope mais para frente se precisar. Nesse caso aqui, a parte de cima é a potência P, né, potência ativa de referência. E o de baixo é a potência Q. Aqui vai ser a nossa corrente, que a gente queria achar, a nossa corrente de referência. A parcela de cima é a D. E a parcela de baixo é aqui. Aqui que a gente vai mudar, vai colocar uma potência diferente, né? Para uma corrente diferente, que vai ser direto, sem o cálculo a partir da potência. Deixa eu até colocar aqui como 1.
e aqui também como 1, e aqui embaixo a gente coloca diferente. A gente vai usar o mesmo bloquinho, só vai mudar o jeito dele. Esse aqui eu vou colocar como 2, para depois a gente poder usar no scope. Aqui é bem tranquilinha a parte de colocar, é a mesma coisa, só que só com valores diferentes, né? Como a corrente, nesse caso a gente está colocando uma corrente, ali a gente estava colocando uma potência de referência, aqui é a corrente, então os valores são bem menores. 2,5, 4,5 e 3, e aqui vai ser 1,25, e para potência reativa, a gente coloca 0, 1,25 e 1, e a mesma coisa aqui, aqui deixa 1 para deixar em tempos diferentes os steps, né? E essa parte também está pronta. Agora a gente tem a nossa corrente de referência, que a gente pode usar. E também a nossa corrente do rotor de referência, D e Q. Aqui a gente vai fazer o cálculo das potências mesmo. Ali era a potência de referência, aqui vai ser a potência real, né? O que está na máquina. Então a gente vai precisar de um mux com 4 entradas. Aqui vai ser a parcela D da tensão do estator, a parcela Q da tensão do estator e as correntes DQ também do estator. Essa parte aqui, a gente vai utilizar um bloco que chama FCN, que é basicamente uma função. A gente vai escrever uma função aqui dentro. Dá para fazer pelo MATLAB Function também, se alguém preferir. Nesse caso eu fiz com o FCN. E o que o FCN ele faz? Ele pega uma função, que a gente vai determinar, mais, menos, vezes. Ele utiliza, a partir de U, ele declara a entrada do MUX como U1, U2, U3 e U4. Por isso é muito importante colocar isso aqui na mesma ordem, senão vai dar errado também. E depois disso aqui, a gente já vai ter o nosso... A gente já vai ter a nossa potência final, né? Eu fiz esse pequeno corte aqui no vídeo, só porque eu estava escrevendo essa parte e ia ficar bem maçante e não tem nenhum segredo, não tem nada que precisa ser escrito, visto de maneira diferente. É literalmente só copiar o que está aqui. Eu não vou deixar na descrição, porque como vão ter outros blocos desses de FCN, pode acontecer de copiar achando que é um e colocar no outro e dar errado. Então aqui é mais fácil só copiar mesmo, é rapidinho, não tem muito segredo. Eu vou deixar aqui um tempinho, mas vocês também podem pausar o vídeo e esperar quanto tempo for necessário para copiar. Agora com tudo pronto já, e já no quarto dia de gravação, porque teve mais duas vezes errado, isso aqui que deu tudo errado. Vamos continuar. Agora a gente já tem as variáveis necessárias que a gente precisa para fazer nossa lei de controle do Finite Control Set. Então aqui, ó, vamos fazer aqui em cima. A gente vai precisar pegar as variáveis agora, né? Então eu preciso da parcela D do rotor, da corrente D do rotor, da corrente Q do rotor. A nossa velocidade do motor. As correntes de referência, D e Q.
e o fluxo. Vou inverter aqui. Aqui nós vamos precisar de um mux para juntar tudo, só que de 6 entradas. E aqui, antes de fazer isso, a gente vai precisar de uma continha só para calcular a transformação aqui de variável, né? Então a gente pega e cria um subsystem. Aqui, ó, tá vendo que tem uma entrada 1 e uma saída 1? É literalmente isso aqui, ó, 1 e 1. Se eu copiar e colocar mais entradas, tem mais entradas, e se eu copiar aqui, tem mais saídas. Aqui a gente coloca um ganho e um FCN. O ganho vai ser P, o número de par de polos. E esse FCN aqui eu vou colocar na mão porque ele é bem tranquilinho. É 2 πf, que é a frequência, menos o 1, que é a nossa velocidade, né, que entrou ali. E é só isso, na realidade. A gente volta aqui, ele já está pronto. Só conectar aqui, conectar aqui. Conecta todos os outros. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, então, sobre os FCNs. Mas vamos montar tudo primeiro e depois eu faço com o FCN. FCN, eu vou precisar de 2. Aqui. Com isso aqui, ó, eu vou conseguir calcular, a partir dessas entradas, eu consigo calcular a parcela D final e a parcela Q final. Só que a nossa minimização ela vai ser em alfa beta. Então a gente vai precisar fazer uma transformação de variável aqui também de dq para alfa beta. Só que nesse caso a gente não pode usar o bloquinho dq para alfa beta. Por algum motivo ele não dá certo aqui. Eu tentei de várias maneiras, mas ele sempre dá algum erro. E eu não sei o porquê. Então a gente faz na mão mesmo. É só pegar um mux de 3 entradas, colocar as duas. E para fazer transformação a gente precisa do ângulo do escorregamento, que a gente já calculou. Aqui vão ser mais duas FCNs, que vai ser a transformação para alfa e a transformação para beta, né? Na realidade precisa dos duas para fazer, né? Como se fosse certinho cada uma. Aqui um outro mux, porque vai ser alfa beta. Um MATLAB Function, que vai ser a nossa minimização mesmo, esse aqui. Posso até colocar a entrada aqui. E por final, um mux de 3 portas. Aqui, porque vão ser os nossos sinais de saída, né? Isso aqui, por isso que vão ser 3 portas. Aqui, ó, só para uma errata, eu coloquei sinais do PWM, mas na realidade isso aqui é um Infinity Control Set, não tem PWM. Aqui são sinais, são sinais do inversor, né? Ele vai fazer, esses sinais aqui que a gente vai pegar a partir da minimização da função custo, eles vão comandar o inversor, o chaveamento do inversor, tá? Só tem que lembrar de mudar aqui, porque no script eu já mudei, tá? Quando tiver na descrição já vai estar correto essa parte aqui dos sinais do inversor. Apesar que, nem tenho certeza se ele está no script, acho que é uma coisa só daqui, não vai precisar. Mas se tiver eu já vou ter mudado, tá bom?
Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Eu vou cortar o vídeo só para colar as funções aqui, para não ficar muito demorado. Pronto, aqui já copiei. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar quando vocês forem copiar. Dá pra ver aqui que na realidade é bem grande essas duas aqui. A de baixo maior ainda, porque utiliza muito dos nossos parâmetros da máquina, como a indutância do rotor, o erro, o tempo de amostragem, resistência do rotor. E aqui embaixo a gente ainda utiliza a indutância mútua aqui, né? Indutância mútua e a indutância do estator, aumentando ainda mais essa conta. Aqui é uma conta simples de transformação, que a gente utiliza os sinais daqui, né? Para transformar a gente precisa do ângulo, nos dois casos, ó. Cosseno do ângulo do escorregamento e o seno nos dois casos. E aqui é a entrada, né, que a gente pegou daqui e a entrada que a gente pegou desse aqui. Agora para o nosso bloquinho aqui, o FCN. A gente apaga tudo aqui e cola o nosso programa. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a tensão, os estados, né, do inversor e a nossa tensão que a gente acabou de pegar ali da minimização. O V é o vetor, né, no caso. Transformação, também aqui a função custo, essa aqui, né, a gente marca como G, que é onde a gente utiliza a parte real e uma parte imaginária, tá vendo? Do que a gente acabou de calcular. E vai gerar pra gente os três estados do inversor, do braço A, do braço B e do braço C do inversor. Como ele vai comandar o inversor a partir disso aqui. Tá? Deixa eu voltar, porque senão eu não consigo mexer os parâmetros aqui. Datascope aqui é parâmetro, os states são parâmetros também. E a tensão é a mesma. Aqui, tá? Na realidade aqui, só pra mudar e deixar bonitinho. Não é D, a BD, né? É R, porque é do rotor nos dois casos. Pronto. Aqui já está pronto, só ligar isso aqui. E pegar do GoTo 1 aqui. Pronto. Agora, só para finalizar essa parte toda, a gente precisa... Deixa eu só arrumar isso aqui que está muito... Pronto. Agora, para a nossa simulação funcionar, a gente precisa de um bloquinho chamado PowerGui. Ele vem como contínuo, tá vendo? Só dar 2 cliques, mudar para discreto e colocar 5 a menos 5. Pronto. Agora, com tudo pronto, a gente pode colocar um scope aqui para conseguir visualizar tudo que a gente precisar, né? Mas nesse caso, o mais importante, o que a gente quer ver mesmo, são as correntes, porque nós estamos controlando as correntes, né? Então a gente quer ver se a corrente que está sendo calculada está seguindo a predita. Então eu vou pegar 2 MUX de 2 portas só, já tá bom. E aí aqui a gente pega a nossa corrente D e a nossa referência D, a nossa corrente Q e nossa referência Q. E a gente pode pegar também para visualizar a nossa potência ativa e nossa potência reativa. No caso do scope, é só você puxar... O MUX também faz isso, tá? Mas é só você puxar aqui que ele já cria uma outra porta, tá vendo? Sozinho, não precisa entrar nas configurações do scope. Pronto. Vou entrar aqui. Antes disso, a gente pode mudar nosso tempo de simulação para 2.9 segundos. Não precisa mais que isso, para adiantar também as coisas. Aqui, então, é só clicar no play, né? Nada demais. Como a gente colocou 4 entradas, ele está plotando as 4 uma em cima da outra, o que a gente não quer. Então, a gente vem em View, Layout. A gente pode colocar 4 entradas assim ou assim. Eu prefiro dessa maneira.
Só dar um autoscope aqui, e aqui a gente vai ver o comportamento do nosso sistema. A potência está agindo da maneira correta, tanto a ativa quanto a reativa. Quando tem um degrau, a gente pode ver aqui, ó, a potência ativa ela cai e depois sobe quando o degrau aqui desce. E a reativa a mesma coisa. Segue o mesmo comportamento aqui, inverso desse. Já a nossa corrente, que é o que a gente quer visualizar, opa, cliquei aqui sem querer barra de espaço, ele vai rodar de novo. Já a corrente que a gente quer visualizar, dá para ver que o Finite Control Set ele atua muito bem controlando essa corrente. A gente vê que a corrente medida, o amarelo, está praticamente centralizada com a nossa corrente de referência. Dá para perceber aqui um pouquinho de erro de regime, mas bem pequeno, que nossa corrente está deslocada um pouco para baixo. Aqui a gente pode ver mais ou menos em 4.7 o pico aqui, né? Alguns picos maiores, mas tudo bem, 4.7. Então 0,2 para cima. Só que para baixo, ó, ele chega quase tudo aqui no 4,38 mais ou menos, alguns até no 4,2. Então está dando praticamente 0,3 para baixo. Então tem um pequeno erro de regime. Já na parcela Q, que ela é menos afetada, dá para ver que está bem centralizado isso aqui, sem praticamente problema nenhum. Só que o que dá para a gente ver, que é a ideia original disso aqui, é poder fazer teste de variação paramétrica, que eu tinha mostrado aquela hora para colocar nesse motor, colocar o valor fixo, né, não a variável. Para fazer a variação paramétrica é só entrar aqui no nosso script e eu posso variar esses parâmetros. Só que os principais aqui nesse caso vão ser a resistência do rotor e a indutância mútua. Vamos variar primeiro a resistência do motor, colocar aqui 0.1. Quando eu coloco 0.1, eu estou variando em 90% a nossa resistência do rotor, que é uma variação paramétrica extremamente alta. Deixa eu dar o run aqui, só para puxar o script, né? Vou vir aqui. Ó, apesar de ser não ser tão grande a variação assim aqui, o erro de regime deu para perceber que piorou. Aqui ele foi para 4.2 fixo mesmo, e aqui até abaixou os picos aqui do 4.7. Então subiu bem. Não é que a resistência, a referência subiu, na realidade o medido foi deslocado para baixo. Nesse caso aqui. Eu vou colocar a indutância mútua agora, só para mostrar. A gente pode colocar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas eu vou colocar a indutância mútua para mostrar uma coisa, nesse caso aqui. A gente pode ver que a parcela da indutância mútua, ela piora muito mais, né? Ela tem muito mais participação do que a resistência do rotor. Só de variar ela, dá para perceber que piorou muito. Mas mesmo com uma variação paramétrica de 90%, o nosso sistema ainda segue muito bem a referência. Está com erro de regime alto, mas ele segue muito bem, e isso demonstra a robustez do Finite Control Set. Mesmo em situações tão adversas, né, como essa, ele está seguindo. A gente pode ver aqui, ó, a gente pode ver aqui que ele piorou bem nesse caso. Deixa eu pegar melhor aqui. Já foi para 4.6 aqui. E aqui continua nos 4.2, 4.38, né? Piorou bastante, deslocou bastante para baixo nesse caso. E a gente pode fazer N testes aqui de variação paramétrica. É sempre o inverso, então se eu colocar aqui 0.5 a 50%, por exemplo. E é isso. Esse aqui foi o Finite Control Set para o DFIG, o gerador duplamente alimentado, né? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu não sei quando que esse vídeo vai ser publicado ou quando quem estiver vendo o vídeo vai estar fazendo isso. Então, talvez eu não esteja mais no laboratório, talvez
tenha outras pessoas, mas de qualquer maneira, sempre alguém no laboratório vai estar para te ajudar, não importa a geração que for, né, de laboratório. E principalmente o professor Alfeu, ele sempre vai estar para tirar dúvida de qualquer um, sempre que precisar. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.